começar. Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, apresentador do projeto Conto de Aruanda. Eu estou retomando aí as nossas conversas, né, sobre o conteúdo do nosso projeto. Nós havia parado durante um tempo, né, por razões aí pessoais, o nascimento da minha filha e no final também o término aí da gravidez da minha esposa me não permitiram, naturalmente, né, por uma questão de prioridade, que a gente pudesse prosseguir aí com as nossas conversas, mas agora eu pretendo retomar, estou até me valendo agora de um novo recurso para gravação dos áudios aqui, que eu espero também que seja mais produtivo aí, até por ser leigo, né, em relação à questão de edição de áudios e tal. Então eu acho que agora pode ser que também fique mais fácil aí de poder gravar toda semana um áudio para compartilhar com vocês. Lembrando que o projeto O Conto de Aruanda ele surgiu a partir da escrita do livro, né, Conto de Aruanda, que a gente tem aí a versão online gratuita, né, para quem quiser baixar e poder ler o livro. Vou colocar aqui, quem estiver acompanhando pelo Facebook aqui, eu vou colocar um link para quem puder baixar, quem quiser, né, tiver interesse em ler. A obra é gratuita novamente, né? No AGBook tem uma versão no site, né, AGBook, que quem quiser ter a obra impressa pode adquirir. Aí lá no caso tem que comprar, porque o material é impresso, né? Então tem um custo lá, né, de impressão do material, né, da diagramação, do projeto gráfico. Mas assim, a obra é totalmente gratuita, né? Para quem tiver interesse em ler, é uma obra romanceada, né, que fala um pouco do universo da Umbanda, né? E também eu vou deixar o link aí com os áudios para quem tiver interesse em pegar também os programas anteriores lá, né? Que eu falei sobre Deus, sobre a relação com Deus, sobre a relação da religião, não falando especificamente da Umbanda, mas de uma maneira um pouco mais aberta, né? Falando da relação da religião com a psicologia, com a sociologia, criando esse contexto aí para a gente poder avançar nas nossas conversas, né? Depois entrei um pouquinho falando da Umbanda, de maneira geral, assim, da Umbanda especificamente, falei das tradições, das matrizes culturais que compõem a religião umbandista, né? E agora o tema aí do nosso áudio de hoje, né, do nosso programa, é falar sobre valores, né? Valores da religião. Discutir de maneira mais aberta o que seja a questão dos valores, né? E tentar aí fazer uma ponte sobre os valores com a religião de Umbanda, né? Então, eu gostaria inclusive de começar fazendo uma pergunta direta a quem esteja ouvindo aí o nosso áudio, que é o seguinte: valores. Você como umbandista, você sabe quais são os valores da sua religião? É claro isso para você? Quais são os valores que a Umbanda possui? E qual é a dimensão que esses valores têm ou devem ter na sua vida? Isso já fica aí um ponto aí de reflexão, né? Na casa que você frequenta, de que maneira você percebe esses valores? De que maneira são transmitidos esses valores? Lembrando que os valores nem sempre são transmitidos através de discursos diretos, né? De palestras, de ensinamentos. Às vezes a própria disposição, né? A maneira como se realiza um ritual, como se organizam as coisas dentro de uma casa, de um templo religioso, ali também tem uma série de valores que estão dispostos ali e que são organizados de uma certa maneira, né? Que é importante a gente também saber captar, né? Entender, porque muitas das lições, principalmente em religiões como a Umbanda, que são religiões ritualísticas, que se valem de místicas, né? De processos não só discursivos, né? Literais, a transmissão de determinados valores ela também se dá por outros níveis de linguagem, né? Por outros tipos de condição aí, né? De expressão de um conhecimento, de uma vivência, né? Então
fica esse ponto aí sobre valores. E para a gente pensar um pouquinho melhor sobre valores, é importante a gente ter uma noção, né, a respeito do que são. Porque muitas vezes a gente fala de valores e não sabe, não tem uma ideia muito clara do que é um valor, né? Valor, quando a gente fala de valor, a gente pode ter aí algumas percepções a respeito, né? Do ponto de vista financeiro, né? Então, ou seja, qual que é o valor que uma coisa tem, né? A gente criou, né, no desenvolvimento aí da nossa sociedade, no desenvolvimento da humanidade, a gente criou um processo para que a gente pudesse ter as relações de troca, né? E o desenvolvimento da nossa sociedade, utilizando de um meio mais eficaz, né? Que não a troca direta, né, entre bens, como era feito antes na cultura do escambo, né? E mesmo processos anteriores, né? Que ainda era mais complexo ainda para poder você ter um processo justo, né? Ou mais ou menos igualitário para você poder mensurar o quanto vale, né, cada coisa que cada pessoa possuía, né? Então a gente acabou criando a moeda, né? E na moeda a gente desenvolveu, né, sobre o dinheiro, o conceito de dinheiro, a gente estabeleceu valores, né? Então a gente sabe, é claro para todo mundo hoje, né, que um papel lá que está aqui, por exemplo, aqui no Brasil, né, um papel, uma nota que mostra aí que vale R$2, ela não tem o mesmo valor que tem uma nota de 100, né? Ou seja, o valor, ele é sempre uma coisa que serve como referência, né, como referencial. Ele baliza, ele estrutura as nossas relações, né, com o mundo que nos cerca, né? Então a gente pensa em valores, financeiros, né, valores pecuniários, a gente pensa em valor, a gente pode pensar do ponto de vista estético também, né? Então o valor estético é aquilo que eu tenho como um ideal, né? Então, por exemplo, um ideal de beleza, que a gente discute tanto hoje, né, na nossa cultura, né? Qual é o ideal de beleza, a coisa de um corpo, né? Um corpo perfeito, de uma expressão física, né? Uma expressão que se apresenta ali de saúde, né? E que é mensurada através de um valor que se dá esteticamente, né? A aparência de uma pessoa, né? Falando de uma maneira bem básica, né? Nós temos também os valores éticos, né? E valores morais, né? Que também balizam, servem como estrutura e referenciais para a vida do ser humano, né? Naturalmente, quando a gente fala de valores, sob um ponto de vista mais sociológico, antropológico, a gente pode entender que eles também variam de acordo com as culturas, né? Então, aquilo que é um valor para a nossa cultura, um valor positivo, vamos dizer assim, porque o valor também não é necessariamente sempre positivo, o valor pode ser um valor negativo também. Nem sempre aquilo que é considerado um valor positivo na nossa cultura o é numa cultura diferente da nossa, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo básico também, né? Há pouco tempo atrás eu estava vendo uma matéria na internet falando sobre a punição sobre uma mulher, né? No Egito, se eu não estou enganado, né? Em que ela era acusada de adultério e que ela sofreu um processo de punição lá que envolvia mutilação, lixamento, enfim, uma série de coisas. Isso lá é um valor estabelecido daquela cultura, né? De que a mulher deve ser tratada daquele jeito, né? E que não tem o direito nem de se defender, né? Então, aquilo que é um valor colocado ali para aquela cultura, ela se choca com nós, porque inclusive quando eu vi aquilo eu fiquei chocado com o tamanho da brutalidade, ou seja, o valor que eu estou atribuindo, né, à conduta daquelas pessoas daquela outra cultura. A brutalidade de ser, pela qual eles trataram aquela mulher, né, que aliás foi acusada, nem sabe se era verdade, né, se realmente ela tinha adulterado, né. Então, aquilo que estava aqui, de certa forma, estava dado ali naquela cultura, não é uma coisa que se vale para a minha cultura, né, que acho que o indivíduo, mesmo que fosse o caso, mesmo que ela tivesse cometido um crime, né, que lá também é visto como um crime, né, essas coisas, ou seja, outro valor, né, o adultério tem um valor de crime, né, naquela cultura. Mesmo que fosse, né, o caso não é assim, né, que a gente entende que deveria se tratar um ser humano, né, sendo humilhado, linchado, violentado, né, assim como fizeram com aquela mulher. Então a gente tem uma série de questões aí que se defrontam, né? E muitas vezes isso é interessante porque quando a gente fala de valores éticos e morais,
e que é esse o que mais dizem respeito quando a gente vai falar de valores do ponto de vista da religião, né, dos valores religiosos, embora eles se choquem em termos de cultura, existem aqueles valores que são mais essenciais, são mais internos à alma humana e que eles são perenes, eles não se alteram independente do tempo, né? Ou seja, se era no passado ou se era hoje, independente das culturas. Mesmo que a cultura nos leve a um processo de dinâmica, de pensamento, de uma dinâmica psicológica, que vá na contramão da nossa realização psíquica, emocional. Então é isso que a gente está dizendo, né? Foi o caso lá da mutilação, da humilhação da mulher e tal. É um valor daquela cultura fazer isso? É. Agora, isso leva o indivíduo a uma realização psicológica, a uma realização emocional, engrandecimento interior? Não. Então não é porque é um valor cultural que ele necessariamente lhe vá de acordo com as necessidades interiores, as necessidades espirituais que as pessoas têm, né? Então aqueles valores mais essenciais, que são aquele que a religião procura propor ao ser humano, eles são dessa forma perenes, eles não se alteram, né? Independente da cultura. Então a caridade, por exemplo, né? A caridade é a caridade do passado e de hoje, ela é a mesma, ela não se altera, né? Talvez a forma pela qual você vá desenvolver a caridade, ela possa se alterar, né? Porque determinadas coisas que você podia fazer antes no passado, hoje você não faz mais sobre dessa forma, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente estava observando recentemente, né? Alguns grupos, por exemplo, que trabalhavam de alguma maneira com um trabalho assistencial de fornecer alimento a moradores de rua, uma região aqui de São Paulo. Até décadas atrás eles podiam lá fazer uma série de marmitex e entregar para aquele pessoal, né? E de certa forma isso é um pouco, né, do que seria uma atitude ali de caridade, um trabalho de caridade. E com o passar do tempo foram surgindo leis, intervenções da prefeitura, foi ampliando o serviço também social que acolhe aquelas pessoas. Então já não se podia mais ir lá e entregar, né, porque havia um conflito ali, né? Você acabava, mesmo com a intenção de fazer um trabalho ali para ajudar as pessoas, você acaba de certa forma atrapalhando o trabalho dos assistentes sociais lá da prefeitura, né? Que tem um outro trabalho um pouquinho diferente, que é o de acolher, levar esse pessoal para os abrigos e tal, né? Então muda-se a postura, né? Tem que se mudar a maneira de se fazer. Mas o sentimento, a postura ética da caridade, ela não se muda, né? Ela não se modifica no tempo, né? Nem na cultura, né? A questão do respeito ao próximo, do amor que você deve ter em relação a outros seres humanos, né? O valor de Deus, né? Deus como um valor absoluto, né? Ele também não se altera no tempo e diante das culturas, né? Ele é sempre o mesmo, né? Quando a gente fala da humildade, a gente fala da caridade, né? Quando a gente fala do trabalho em favor do próximo, né? Tudo isso são coisas que não devem se alterar, né? E é isso que a religião propõe, né, em termos de valores. Quando a gente pensa na Umbanda, alguns dos valores essenciais que a religião tem são justamente esses, né, que a gente falou, que é a caridade, a humildade, né, o trabalho em relação ao próximo, né, o respeito ao próximo, a tolerância, né, uma palavra para usar uma palavra mais contemporânea aí, né, um conceito mais contemporâneo, a tolerância em relação a outras culturas religiosas, né? O universalismo é um valor característico da Umbanda, porque como ela é uma religião aberta e com várias tradições, ela tende a ter um comportamento, uma postura de abertura em relação aos valores, às práticas de outras religiões, para absorver, para conviver e mesmo para adaptá-los ao seu ritual, né? Por isso que a gente tem umbandas que estão mais ligadas às questões do espiritismo francês, do catolicismo, outras que estão mais ligadas às questões da africanidade, né? O mesmo da cultura da pagelança, que é uma coisa mais indígena, né? Outras com um viés bem do orientalismo, né? Então isso mostra que a Umbanda ela tem uma estrutura que ela é permeada, né? Ela deixa também ser tocada e ser imersa em outras propostas também, né? Então o universalismo é uma coisa muito forte como valor dentro da Umbanda, né? Quando a gente pensa também
dentro da vivência umbandista e a gente pensa aquilo que as entidades trazem, né, em termos de conteúdos psicológicos para o indivíduo que faz essa experiência de contato com ele, seja por meio da oração, seja por meio do transe, né, do transe mediúnico, para aqueles que trabalham como médiuns numa casa, também a questão, né, a humildade que a gente fala, a maior expressão dela se encontra justamente numa figura, né, num tipo, né, psicológico, num tipo ideal humano, que na Umbanda ele expressa através do preto velho, né? Assim como a questão da maturidade e da simplicidade é expressa na figura do caboclo, né? A singeleza também e a espontaneidade também é expressa na figura das crianças. Quando nós falamos sobre a cultura dos valores, do ponto de vista da vivência, quando nós também, dentro da Umbanda, lidamos, né, com a questão do nosso pai ou mãe espiritual, o pai ou mãe de santo, quando a gente lida com o pai pequeno da casa, quando a gente lida com os cambones, com os ogãs, enfim, a gente também percebe que há uma estrutura, né, de pessoas que estavam ali, da formação, daqueles que são os nossos, vamos dizer assim, ancestrais, dentro daquela tradição, né? Então isso também é um outro valor que existe na Umbanda, é o respeito aos mais velhos, né? Que a gente deve perceber. Uma outra coisa que também existe em termos de valores na Umbanda é quando nós lidamos, e os irmãos que frequentam aí no terreiro vão reparar nisso, quando nós lidamos com práticas dentro da ritualística, né? Ou seja, ao longo dos trabalhos ou na nossa vida cotidiana, quando nós lidamos, temos atitudes de agradecimento, né? Atitudes de devoção e de gratidão em relação à nossa vivência dentro da religião. Percebam, os irmãos, que muitos dos trabalhos que a gente desenvolve, né, existe muito a questão do agradecimento, né? De você agradecer pelo trabalho que foi feito, você agradecer pelo aquilo que a gente consegue na nossa vida cotidiana, né? Pela maneira como a gente percebe a nossa vida, né? Então a gratidão é um outro valor perene aí, que existe e que se exige, né? Vamos dizer assim, em termos de postura religiosa e de postura espiritual do umbandista, né? A questão do agradecimento, né? Ela está muito presente, né? Na nossa prática religiosa, né? Seja através de orações, seja através de atos devocionais ou ofertórios que a gente realize, né? A questão da gratidão também é um valor muito presente dentro da Umbanda. É importante a gente frisar, nós não vamos esgotar o assunto aqui, ficar pontuando vários, né, pontos sobre valores, né, até porque isso vai se tornar exaustivo e também porque isso pode variar e se ampliar cada vez mais se a gente for somar a experiência de vários dos terreiros, de que cada um pretende, né, cada um tem dentro dos seus trabalhos a intenção de comunicar, né, aos seus adeptos, né, aqueles seus filhos, né, aquelas pessoas de cada uma das comunidades que frequentam cada terreiro. Então isso pode se ampliar infinitamente. Mas o que é importante a gente frisar em relação à questão dos valores, que é o que eu pretendo encerrar o áudio, esse trabalho de hoje, é justamente dizer que os valores são aquilo que nós colocamos na nossa vida, no nosso mundo interior, como balizas, né, como estruturas que vão nortear, que vão direcionar a nossa conduta ética, a nossa conduta humana, para além da vivência dentro do ritual, né? São justamente essa construção, né, essas construções de valores e a experimentação desses valores na nossa vida cotidiana que promovem, né, que emulam o nosso crescimento como seres humanos, né? Não são em si as práticas, né, ritualísticas que a gente desenvolve, não é em si o trabalho mediúnico do qual a gente vem a participar, não é uma oferenda, né, que faz, mas que vão promover essas mudanças, né, que vai promover o nosso crescimento humano, né, o nosso crescimento espiritual. É justamente a imersão nesses valores que nós recebemos, né, que são propostos a nós dentro dos trabalhos de Umbanda, e como nós vivenciamos esses valores dentro da nossa vida, né, do cotidiano, na nossa relação
que está muito além da nossa prática dentro do terreiro, né? Então fica aí a sugestão, pensemos a respeito de quais são os valores, né, que temos dentro da Umbanda, desses que a gente citou e de outros que a gente possa aí reflexionar e alcançar. E nos encontramos aí no próximo programa, em que nós daremos continuidade às nossas conversas. Um abraço a todos, saravá.